garotada, tudo bom? Hoje nosso assunto da aula são patrimônio artístico e cultural. Primeiro de tudo, vamos sacar o que significa patrimônio. Patrimônio pode ser definido como conjunto de todos os bens que uma pessoa ou uma entidade possui. Bom, fica fácil de entender quando nós falamos, uma pessoa tem um carro, uma pessoa tem uma casa, esse é um bem dela. Só que não só isso pode ser considerado um bem. Coisas imateriais também. Então, por exemplo, se você escreve uma poesia, se você escreve uma música e tudo mais, isso também é um patrimônio seu. E eles são considerados patrimônios imateriais, tá? Quando a gente vai falar de patrimônio cultural, a gente pode definir como tudo aquilo que possui importância histórica e cultural para um país ou uma pequena comunidade. Então vamos pensar aqui. O que você lembra aí de cabeça que quando vem na sua cabeça você pensa em algum público ou algum país, alguma região do Brasil que tem uma conexão? Isso normalmente pode vir a ser, se já não é, considerado um patrimônio histórico ou cultural. Quando a gente fala, a discussão sobre patrimônio histórico e cultural vem desde a Constituição de 1937. Então o artigo 1 já vai falar: constitui o patrimônio histórico e artístico nacional o conjunto de bens móveis e imóveis existentes no país e cuja conservação seja de interesse público, quer por sua vinculação a fatos memoráveis da história do Brasil, quer por seu excepcional valor arqueológico ou etnográfico, bibliográfico ou artístico. O artigo 134 vai afirmar que os monumentos devem ser protegidos pela nação e atos danosos com eles são comparados a um tentado contra o patrimônio nacional. Então, ou seja, tudo que for considerado patrimônio artístico e cultural está protegido pela lei, sendo passível de punição a quem tentar ou danificar esses bens materiais ou imateriais. Vamos conversar primeiro então sobre o que é patrimônio imaterial. Tipo de patrimônio considerado intangível e abrange as expressões simbólicas e culturais de um povo, como as festas, danças, músicas, saberes, costumes, formas de expressão, entre outros. Então, quando a gente pensar em intangível, é aquilo que não tange, aquilo que não toca, né? Vamos lembrar das nossas aulas de matemática, tangente. Tangente é aquilo que toca, uma linha toca na outra. Quando não toca, intangível. Então, quando a gente não pode tocar, o que a gente não pode tocar? Por exemplo, capoeira. Capoeira é um estilo de luta. Você tem não só um estilo de luta, como toda uma tradição ali dentro, mas não é um prédio, não é nada assim, é uma cultura. Então, esse é um bem imaterial. O frevo também é uma festa com costumes e tudo mais que é tombado como um patrimônio imaterial. O cordel, essa poesia originária lá no norte do país, também. E a bossa nova, um estilo de música que foi originário ali no Rio de Janeiro na década de 50, hoje também é considerado como um patrimônio imaterial, ou seja, um estilo musical que foi consolidado no Brasil. A partir de outros estilos americanos e outras coisas, mistura de samba com jazz, que no violão de João Gilberto, na década de 50, criou uma característica que realça um sentido brasileiro, um sentido nacional, vamos dizer assim. Onde você escutar uma levada de bossa nova, você vai remeter ao Brasil. Patrimônio material fica mais fácil, né? Diz respeito aos bens tangíveis, aquilo que você pode tocar, de um povo. Abrange os museus, monumentos arquitetônicos, igrejas, bibliotecas. Para os primeiros anos, na nossa primeira aula, a gente conversa um pouquinho sobre o que é arte. Essas aulas estão no YouTube. Quem quiser dar uma olhadinha e entender um pouquinho melhor, quando a gente fala que arte pode estar em qualquer lugar e como a gente define o que é arte e não, dá uma olhadinha lá nas aulas, está bem legal. Espero que vocês gostem, espero que dê uma clareada. Mas voltando aqui, por isso que uma construção ela pode ser considerado arte e considerado um patrimônio, né? Um patrimônio tanto artístico quanto cultural, pois ele reflete um período, um momento da história e a cara de um povo, a cara de uma parte do Brasil ou de uma parte do mundo. Então aqui quando a gente pode ver, o Centro Histórico do Ouro Preto vai refletir muito o que aconteceu no Brasil no século XVIII, o Conjunto Arquitetônico de Paraty também. E quando a gente vai para o Centro Histórico de Olinda, uma das cidades mais antigas do Brasil, e o Museu Histórico Nacional, pelo seu formato, pela importância que tem essa obra arquitetônica. Tá certo? No Brasil, o órgão que cuida da regulamentação dos patrimônios é o IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Ele foi criado em 1937 para proteger e preservar os bens culturais e históricos do país. Hoje, o IPHAN reconhece no Brasil 14 patrimônios culturais da humanidade.
que também está em congruência com o reconhecimento da Unesco, que é o órgão que cuida dos patrimônios culturais e artísticos internacionalmente falando, tá? Bom, aqui a gente tem uma lista sobre quais são esses e vocês podem dar uma conferida, pesquisar no Google para entender um pouquinho mais do Brasil e por que eles são considerados patrimônios culturais. Internacionalmente falando, a organização responsável por zelar dos patrimônios culturais é a Unesco, a Organização das Nações Unidas para a Ciência e Cultura. Em 1972, cria a Convenção do Patrimônio Mundial, com o objetivo de promover a preservação dos bens culturais, históricos e naturais da humanidade. Na Unesco hoje já estão catalogadas mais de 1.000 localidades espalhadas ao redor do mundo que são protegidos por essa organização. Entre eles a gente pode citar Taj Mahal na Índia, Grand Canyon nos Estados Unidos, Machu Picchu no Peru, Havana em Cuba, pirâmides de Gizé e muitos outros, tá? Resumindo, reconhecer a importância do patrimônio cultural e artístico é vital para a preservação da memória de uma sociedade. Ao preservar-se bens materiais e imateriais, preserva-se a identidade de um povo. Levando a máxima de Lavoisier que nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, o povo, quando vai recebendo culturas, vai recebendo informações, vai recebendo um pouco de cada povo no seu país, acaba com essa fusão, com essa mesclagem, criando a sua própria identidade. E isso vai contando a história daquele povo em tal lugar. E isso vai definindo o que nós somos até hoje, ou pelo menos de onde viemos. Conhecer a nossa história, conhecer nossos patrimônios artísticos, imateriais e materiais, é entender um pouquinho do que nos torna brasileiros, nos que nos torna também cidadãos do mundo, mas também entender o porquê de a situação atual hoje do mundo. Ela reflete muitas vezes os eventos que aconteceram em determinado local. Certo? Como trabalho dessa semana, o que eu quero que vocês façam é um pequeno texto, até 6 linhas, tá bom, com exemplos de patrimônios imateriais mundiais, ou seja, aquilo que não é tangível. Poesia, música, dança, tem muitos mesmo. Então, o que vocês vão fazer? Pesquisa sobre patrimônios imateriais reconhecidos pela Unesco, escolhe um, me apresente e explica no seu texto, essas 4 coisinhas. Qual o tipo de manifestação artística que é, se é uma dança, se é pintura, se é música, se é um rito, de onde originou, que país ou que povo, há quanto tempo existe essa forma artística, e você vai colocar uma foto que represente esse patrimônio. Tá certo? Pessoal, qualquer dúvida é só entrar em contato, tá bom? Bom trabalho, boa semana. Falou!